tudo bem com você? Eu espero que sim. Me chamo Gabriela Carvalho e sou psicoterapeuta integrativa e integro técnicas holísticas em meu consultório de psicologia. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a Van Vegana, e ela veio nos responder: espiritualidade é religião? Gente, Van Vegana, o nome dela é Vanessa, mas desde quando ela se tornou vegana, ela tem popularmente conhecida como Van Vegana, né? E ela é psicóloga, como eu, colega de profissão minha, e ela é especialista em meditação. E esta pessoa, ela vai estar respondendo essa pergunta: espiritualidade é religião? Antes de passar a bola para ela, eu vou conceituar espiritualidade e religião. Espiritualidade é a maneira que você vê o mundo externo e como você se comporta diante dele. Eu falo que espiritualidade não existe se não existe o autoconhecimento. A espiritualidade sem o autoconhecimento, ela é vaga, ela é louca. As pessoas espiritualistas que não se conhecem de verdade, elas podem se tornar vistas como pessoas loucas, porque são pessoas, espiritualidade, são pessoas que buscam o sentido pela vida diante das suas próprias respostas pessoais. E ela vê o mundo, questões existenciais como doenças e morte. Isso é a espiritualidade. Religião. O que é religião? Religião vem do latim, do termo religare. E o que é isso? Algo que estava perdido, que estava desligado, foi conectado novamente através da religião. A espiritualidade voltou para a humanidade. Então, o que é religião? Religião é um sistema de conjuntos de crenças e de cultura, de um determinado povo, de uma cultura. São símbolos específicos da humanidade para com a divindade. E ela tem os seus próprios valores morais, os seus dogmas, as suas crenças específicas, no qual ela se busca o sentido da vida nas respostas específicas da sua busca interior, da sua busca nos dogmas, né? Isso é a religião. Ditos conceitos de espiritualidade e de religião, vamos passar a bola para Van Vegana. Van, você já pediu para participar já da live? Para mim aceitar? Se não, por favor, pede para participar, para me te colocar aqui. Vamos esperar a Van pedir para participar da live, porque ela vai responder. Eu já conceitualizei a questão da espiritualidade e da religião, e vocês já viram que tem uma diferença aí, mas com ela vamos saber mais um pouquinho sobre isso, né? Van, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Gabi. Sinta a vontade de ser você mesma aqui na nossa live, sinta vontade. E você é muito bem-vinda. E você viu que eu já conceitualizei espiritualidade, religião, então o pessoal já viu que tem uma diferencinha aí. Mas tem alguma coisa a ver? Vamos lá, responde pra gente. Espiritualidade é religião? Seja Então, muito Gabi, bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. Bom, espiritualidade nem sempre é religião, né? Não tem a necessidade de ser uma religião. Eu não sou, assim, uma especialista em assunto de espiritualidade, mas eu quero contar um pouquinho para vocês como que foi a minha história, né? Para descobrir essa questão da espiritualidade. Porque eu também era uma pessoa leiga, que nasci católica, fui batizada, não fui crismada, fiz até o crisma, mas não recebi crisma, porque, na verdade, tinha um número de faltas que você podia ter, e eu faltei mais do que podia, e aí fiz todo o ano do crisma, mas não fui crismada porque faltei um dia a mais. E aí casei na igreja católica, mesmo sem ter sido crismada. Só que depois que eu tive os meus filhos, eu comecei a mergulhar profundamente no autoconhecimento, né? Inclusive eu tive uma depressão, né, depois do meu segundo filho, e aí a gente começa a se questionar, né? A questionar muitas coisas. E assim, nem sempre a religião católica atendia os meus anseios, sabe? E não sei se você aprendeu isso na sua faculdade, Gabi, mas quando eu fiz psicologia, eu tinha um professor de filosofia e ele dizia pra gente que a religião, né, a espiritualidade, a vida espiritual, ela existe para amenizar o nosso sofrimento na Terra. E é para isso que existe a espiritualidade, né? A gente precisa amenizar, porque a vida na Terra é uma vida sofrida, é uma vida difícil. A gente tem percalços todos os dias, né? Todos os dias aparecem pedras no nosso caminho. E a religião vem justamente nesse sentido. A vida espiritual vem para nos confortar, né? Para nos dar esperanças, para que a gente realmente sinta vontade de continuar, né? Porque senão a gente começa a ver todos esses desafios que a vida vai trazendo para a gente começa a ficar cada vez mais fraco, né? Então, o meu professor de filosofia dizia isso, a espiritualidade existe para trazer mais conforto para o ser humano na Terra, para que a gente possa sentir esse sofrimento com um pouco mais de uma forma mais amena, né? Mas eu vejo que, assim, algumas religiões, né, apesar de ter sido católica, eu acabei passeando por aí em algumas religiões, sabe? Então eu fui um pouquinho na Umbanda, minha irmã era da Umbanda, e eu visitei a Umbanda. Eu aqui em Curitiba, moro em Curitiba, mas não sou daqui, né? Moro aqui desde 2007. Acabei visitando um centro espírita que tem aqui pertinho da minha casa. Quando eu viajo, eu gosto muito de ir em templos budistas, em igrejas que podem receber turistas, né? No caso, tem algumas que não podem, né? Mas as que podem, eu sempre visito. Eu já fui para o México, vi todas aquelas igrejas incríveis que tem na cidade do México. Adoro entrar, tirar foto, acho tudo muito lindo. Mas quando eu precisei mesmo, que foi quando eu entrei em depressão, eu senti que não me abasteceu, não aliviou o meu sofrimento, como o meu professor me dizia, entende? E aí eu comecei a questionar. Eu comecei a questionar e pensar, poxa, se a religião foi feita para isso e ela não está cumprindo com esse propósito, que é o propósito dela, então eu acho que essa não é a minha religião, né? E mesmo eu tendo ido buscar em outras, não me sentia assim, não dava match, sabe? Não encaixava as minhas necessidades, os meus anseios, as minhas angústias com o que aquela igreja me trazia, com aquela religião me trazia. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre religião. Isso se intensificou agora na pandemia, né? Como eu tive mais tempo para voltar a estudar, porque com filhos a gente fica um pouco deslocada dos estudos, né? Não tem tanto tempo para isso, mas aí depois que entrou a pandemia, que eles pararam de ir para a escola, falei, agora eu vou focar no estudo disso. E comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar a história das religiões,
aí eu fiquei um pouco mais decepcionada, né? E aí eu acabei realmente vendo que não tinha uma única religião que me atendia da forma como eu imaginava que fosse me atender. E comecei a buscar vida espiritual de outras formas, porque eu ouvia isso nos treinamentos que eu fazia, né? Muitas pessoas falavam que você tem que ter a vida espiritual, mas que não necessariamente precisa ser uma religião. Então eu vejo hoje que espiritualidade não é religião. Ela pode ser a religião para algumas pessoas, mas para mim não foi, né? Foi durante um tempo, mas depois que eu comecei a não me entender mais daquela forma, quando eu tive realmente uma crise existencial, que a depressão nada mais é do que uma crise existencial, né? Você começa a se questionar, né? O porquê das coisas, por que aquilo está acontecendo comigo, enfim. Daí eu vi que realmente não era por esse caminho que eu queria passear. Eu até fui conhecer outras religiões, mas até hoje não encontrei, assim, nenhuma, né? E não que eu seja uma pessoa, às vezes as pessoas confundem muito que quem não tem religião é ateu. E não é bem por aí, né? Ateu é Pelo quem acredita. contrário, né? Ateu é quem acredita que não existem divindades. E eu acredito que existe um criador de tudo e de todos, né? Então, na verdade, se for ver, eu sou mais uma agnóstica, que é aquela pessoa que vai buscar entender da onde vêm as religiões, por que elas existem, como elas são, né? Mas eu acredito numa divindade, eu acredito em Deus, eu acredito que existe deuses, eu não sei muito bem se eu acredito em Deus ou deuses, né? Porque eu ainda estou nessa dúvida aí. Eu acho que às vezes a Até o razão... próprio, até o próprio cristianismo, eu já vi teses defendidas por gente cristã, por padres, por pastores, teses de teólogos que existem, que o Deus cristão não é só um Deus, são vários deuses. Isso são teses comprovadas mesmo, sabe? De mestrado, doutorado, que eu já li, que eu conheci pessoalmente uma pessoa, inclusive, que estava defendendo essa tese. E eu acho incrível, e é nessa tese que eu acredito, mais fora da religião, mas continua. Porque existe essa confusão, né? Um deus, uma deusa, vários deuses, né? Porque você vê as religiões lá, quando a gente fala das religiões do pessoal do Oriente, a grande maioria fala de deuses, né? Alguns deuses, né? Principalmente na Índia, né? Que tem Shiva e vários outros. Então, assim, eu ainda não sei se eu sou monoteísta ou se eu sou politeísta, que é quem acredita em vários deuses, né? Politeísta, monoteísta é quem acredita que existe um Deus só. Eu falo Deus para facilitar, né? Mas para mim, assim, o Criador. E ainda assim, Eu por isso que eu digo. acredito que o Deus está dentro de nós, que no qual somos os únicos para acessar esse Deus. Se você tem algo de bom, você tem algo de Deus dentro de você. O próprio Jesus falou: vós sois deuses. E ele é o governador da terra, né? Então, né? Quem somos nós para questionar que nós não somos deuses? Nós somos deuses, mas nós temos que acessar essa centelha divina que está dentro de nós, Assim, né? eu Mas acredito muito nessa coisa da centelha divina. Para mim, assim, eu acredito que nós temos a sementinha, né? Assim como a laranja tem as sementes que a gente vai plantando, né? Eu acredito que esse Deus que existe maior, que criou tudo e todos, ele colocou a sementinha aqui dentro da gente. E eu falo muito isso, assim, nos meus textos que eu escrevo no meu blog, nas lives que eu faço, nos meus posts, que a gente precisa. Inclusive, eu tenho um blog que chama Amor para Crescer, que veio dessa minha descoberta. Porque eu acredito que todo mundo tem amor dentro de si, que é essa centelha divina, que é essa sementinha que ele colocou dentro da gente. Porém, a vida, com todos esses percalços e essas pedras que existem no caminho, elas muitas vezes vão fazendo a gente esquecer
porque parece que é uma chaminha acesa aqui dentro, mas ela vai ficando fraquinha e quase apaga com as coisas que acontecem com a gente na vida. E aí a gente acaba esquecendo que a gente tem essa chama aqui dentro, que para mim chama amor. Para mim chama amor. A centelha divina é amor, né? E aí isso vai se apagando. Van, você viu o comentário do Richard aqui? Um monte de bomba aqui, porque é algo intrigante, né? Isso que a gente acabou de falar. Sim, é muito Né? intrigante. Nem todas as pessoas estão preparadas para escutar essas coisas, assim, ou para assimilar essa verdade, assim, né? Eu digo assim, é importante que a gente tenha sempre a mente aberta. Quando eu comecei a estudar as religiões, eu não tinha muito conhecimento, né? Então, assim, eu ficava bem chocada com as coisas que eu lia. E até o veganismo é uma coisa que intriga, porque existe uma briga muito grande, assim. Eu lembro que uma vez eu fiz um post falando que alguma coisa sobre os animais e tal, aí uma pessoa, uma amiga minha, me mandou passagens da Bíblia onde dizia que era permitido comer os animais. Algumas passagens assim que davam a entender isso, né? E aí a gente acabou, eu falei para ela, olha, eu não acho que isso seja o correto, mas se você não gosta do que eu falo, do que eu escrevo, você me avisa e aí eu não te envio mais meus textos, né? Aí ela, não, pode continuar mandando. Ela falou assim, eu vou pegar aquilo que me convém e aquilo que não me convém eu descarto. E foi aí que deu um start na minha cabeça, assim, que eu falei, eu posso fazer a mesma coisa com as religiões, e é o que eu faço. Então eu estudo as religiões, eu pego aquilo que me convém de cada uma delas, e aquilo que eu não concordo, eu simplesmente descarto, eu ignoro. Então, assim, eu não acho que a gente precisa influenciar as pessoas, né, para que elas façam exatamente a mesma coisa que a gente, para que elas tenham a mesma fé que a gente, a mesma espiritualidade que nós escolhemos. Eu acho que isso daí já é ser um pouco invasivo, né? Então, assim, cada um vai trilhar... Cada um tem o seu momento, né? O seu momento de evolução, de vibração aqui na Terra, tem o seu momento de descoberta, de vida. Então, não é todo mundo que está igual. Então, a gente não tem que impor nada, a gente simplesmente fala o que pensa, né? Se a pessoa quiser pegar para ela, tudo bem. Se não, cada um tem a sua verdade, né? Igual a espiritualidade fala, que nós buscamos as nossas próprias respostas, pessoalmente, né? Sim, e aí nós trilhamos caminhos diferentes, né? Veja, aqui a gente tem uma cultura no Brasil que é extremamente cristã, católica, né? E cristã, uma grande maioria por conta da nossa colonização. E todo o Ocidente tem essa cultura bastante do cristianismo, né? Mas se você vai para o Oriente, você vê que não tem nada a ver, que é completamente diferente, né? Então, assim, eu vejo que faz muito parte, assim, da onde você nasceu, né, da cultura dos familiares, dos lugares pelos quais você passou, né, os lugares que você conheceu, tudo isso vai montando dentro de você aquilo que você vai entendendo como espiritualidade, né? Então, não dá para todo mundo estar trilhando o mesmo caminho e alcançando o mesmo nível de questionamento, né, juntos ao mesmo tempo. Porque eu vejo que é um questionamento, que nem eu entrei nesse questionamento quando eu comecei a ficar com essa crise existencial, que eu comecei a questionar, né? Mas por que isso, por que aquilo? E aí fui buscar informações e, enfim, mudei toda a minha opinião. Mas eu acho que o mais importante de tudo, ao invés das pessoas criticarem ou imporem aquilo que elas pensam, é se questionar, né? É questionar, é se abrir para ver novas visões, né? Se abrir para aprender coisas diferentes, com pessoas diferentes, né? Se você não quer visitar templos diferentes, mas pelo menos leia sobre, né? Porque apesar da gente falar que aqui no Brasil a liberdade religiosa
incrível, maravilhosa, que muitas pessoas falam, nossa, no Brasil todo mundo tem liberdade. Não é verdade, né? Não é verdade. As religiões de matrizes africanas, elas são completamente rechaçadas, né? Rechaçadas, sim. Então, na verdade, é um mito, é uma lenda de que no Brasil a gente tem liberdade religiosa, porque não tem, porque esses templos eles são atacados, incendiados, destruídos, e isso tem acontecido cada vez com mais frequência. Então, eu não sou a favor dessa imposição. Eu vejo que a gente precisa respeitar o caminho de cada um, o percurso de cada um, porque cada um vai questionar se aquela crença está valendo para ele ainda ou não em determinada fase da vida, porque a gente não acredita sempre na mesma coisa a vida toda, a gente vai evoluindo e vai mudando, né? E ainda bem que a gente muda, né? Porque imagina se a gente não mudasse, imagina se você fosse a Van de um ano atrás, se eu fosse a Gabriela de um ano atrás. Nós viemos aqui para essa terra para nos conhecer e viver neste mundo de um modo mais de inteligência, de sabedoria, de um modo mais real e saudável aqui nessa vida. Mas quem busca esse sentido da vida, né? Porque nem todas as pessoas buscam nem a religião e nem a espiritualidade. Mas quem somos nós para julgar? Cada um no seu caminho e no seu tempo. No tempo certo, a pessoa ela vai se despertar, ela vai buscar a verdade dentro dela. Né? Uhum. É isso que eu vejo e que eu vivo, né? Que a vida um eterno altos e baixos. E nós temos que viver nessas nuances de altos e baixos e aprender e evoluir com aqueles baixos da nossa vida. E, por exemplo, você acabou de falar, nossa, eu tive depressão, e foi aí que eu me encontrei, né? Foi aí que a minha cabeça se abriu, muitas coisas mudaram na minha vida. Então, assim, eu acho que às vezes no maior crise da nossa vida existencial de uma vida, a gente veio para aprender com as nossas maiores crises. Como que a gente vai aprender se a gente não teve um problema para resolver, né? A gente tem que ter um problema para resolver. A matemática ela só existe pelos problemas que existem, né? Então, nós, seres de luz aqui na Terra, nós vivemos através de muitas vezes dos altos e baixos. Isso é a vida, né? Isso é viver. Isso é aprender. Inclusive, tem algumas pessoas que dizem que quando a gente está com a vida retinha, né? Que a única hora que a vida fica retinha é a hora que a gente está morto, né? Que é aquela hora do eletrocardiograma que fica só aquela linha reta. Porque enquanto a gente está viva, é isso aqui, né? Do eletrocardiograma. E eu vejo que, assim, quando a gente está lá embaixo, que a gente começa a questionar tudo, que eu falo que é a hora que chega no limite, né? Que a gente chega no agora chega, eu quero mudar, são as horas que tem mais potencial para a gente realmente se encontrar com a gente mesmo, né? E, inclusive, tem algumas pessoas que definem espiritualidade como o encontro de você com a sua verdade, de você com a sua essência, de você com você mesmo. Porque ao longo da vida, isso a gente aprendeu na psicologia com o Jung, a gente vai vestindo máscaras, né? Nós vamos vestindo máscaras, que são as personas que nós vamos colocando para que a gente possa ser aceito na sociedade. Mas chega um determinado momento que essas máscaras começam a pesar demais e a gente já não se reconhece mais. A gente já não sabe mais quem é a gente mesmo. Que são quando vem essas crises existenciais, as doenças, muitas doenças, né, emocionais, vêm por conta dessa incongruência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? Será que tudo isso está realmente refletindo o que eu sou? Né?
Inclusive, tem pessoas que chamam de eu sou, né? Essa semente que a gente tem aqui dentro, o meu eu sou. Eu acho que é isso, a gente precisa estar em congruência, né? Porque senão é aí que começam a gerar os distúrbios, as doenças mentais, Com emocionais. certeza. E você citou Jung, e Jung fala das sombras. Se a gente não ser amigo das nossas sombras, dos nossos defeitos, dos nossos dilemas, da nossa história difícil e complicada que a gente teve, e por todas as situações de baixo, de baixo rendimento, de tudo de ruim que aconteceu com a gente, se a gente não abraçar aquela sombra e falar, eu sou isso também, nós não conseguimos sair do lugar. A gente tem que abraçar essa sombra e viver com a intensidade de que nós somos sombra e luz, nós não somos só luz, nós não somos só escolhas certas na vida, nós não somos só coisas positivas, nós somos humanos, nós somos seres humanos, que aqui estamos para aprender e aqui, se estamos aprendendo, estamos com a possibilidade de errar. Então, assim, nós temos essa possibilidade de errar. Então, a gente tem que saber, tudo bem se você errou, tudo bem, sabe? E continuar a viver com as suas próprias sombras. Sim, e eu vejo que algumas doutrinas e algumas religiões, elas impõem um perfeccionismo, né, que realmente não condiz com o ser humano. Né? E eu vejo que muitas pessoas hoje estão sofrendo com transtornos de ansiedade, com transtornos de humor, por conta dessa carga que é jogada em cima de nós, de que nós, principalmente nós mulheres, né, de que nós temos que ser a Virgem Santa Maria, que é um exemplo nítido, né, que teve o filho sem fazer sexo, virgem. E isso, inconscientemente, né, Jung já explicava isso através do inconsciente coletivo, traz um peso enorme para cima, principalmente de nós mulheres, né? Então, assim, ninguém consegue ser santa, pura, casta, perfeita, a mãe sagrada, divina, 24 horas por dia. Por isso que as mulheres estão enlouquecendo, né? Muitas mulheres estão enlouquecendo, exaustas. Burnout agora virou moda por conta dessa cobrança gigantesca que é feita não só de maneira explícita, mas que também vem através desses pequenos símbolos, dessas imagens, de frases, e que vêm em religiões e em doutrinas que vão nos aprisionando cada vez mais, né? Então, tá tudo meio que relacionado ali, né? Ô, Van, pode... termina que você ia falar. Eu ia falar que é uma mistura do momento político que o mundo vive, é uma mistura do patriarcado que nós estamos há mais de 12 mil anos vivendo numa sociedade que é feita pelos homens e para os homens, onde as mulheres não são consideradas, né? Vejamos agora o que está acontecendo lá no Afeganistão. E assim, tudo isso vai pesando e vai fazendo com que as pessoas acabam se sentindo cada vez menores. Toda vez que um ser humano é questionado pelo que ele simplesmente né? Então a gente vê, o que eu estou querendo dizer é assim, quando a gente, dentro de uma... A espiritualidade é para ajudar, mas quando ela vem para, às vezes, gerar preconceitos, né? Traz, minimizar o jeito daquele ser humano ser, eu não vejo isso como uma forma legal, né? Eu vejo como um problema grave, e que muitas vezes a gente finge que não vê, né? A gente finge que não vê, porque às vezes a gente está muito acostumado com aquilo, né? E eu acho que o erro está sempre aí, no acostumar-se. A gente não pode acostumar, a gente tem que questionar. E isso não é da agora, né, Van? Não é da agora. Isso, na história, a gente já vê, nas religiões mesmo, uma opressão com as mulheres, né? Que
que eu sempre converso com os meus convidados, gente, antes da live, e isso foi um dos comentários que eu achei maravilhoso, que eu queria que a Van se aprofundasse um pouco também. Essa parte do... Da mulher mesmo, da religião, oprimir, ver a mulher de uma maneira totalmente inferior, isso desde antes, e desculpas que arrumaram para matar tantas, né? Sim, a gente teve a Inquisição, que foi a época onde as mulheres, simplesmente porque as mulheres tinham, na verdade era a função, né? As mulheres que que faziam a parte da agricultura, do plantio, da colheita, que cuidavam dos alimentos. Então elas aprenderam a mexer com as ervas, né? Muitas viravam curandeiras. E aí, quando entrou a Inquisição, essas mulheres eram assassinadas, né? Porque elas tinham conhecimento sobre as ervas, eram curandeiras, né? Eram, às vezes, benzedeiras, que nós até hoje temos, né? Pessoas assim, raríssimas, infelizmente, mas ainda temos. Mas essas mulheres eram assassinadas na época da Inquisição, né? E a gente... Um outro exemplo gravíssimo, que não foi só com mulheres, foi o Holocausto também, que foi provocado por conta de intolerância religiosa também, né? Que eles matavam os judeus. Então, assim, eu vejo que a religião, ela tem que ter esse apoio para trazer você para uma evolução, mas não para colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, né? E toda vez que a gente quer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, a gente vai ter genocídio, a gente vai ter guerra, a gente vai ter morte, a gente vai ter sérios problemas. A gente está vendo isso agora no Afeganistão. O que está acontecendo lá é, assim, algo terrível de se ver, né? Mulheres que não podem estudar, que não podem trabalhar, né? Então, é um autoritarismo que não respeita a diversidade, né? E sempre, 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 quem é mais prejudicado são sempre as mulheres e as crianças, né? Muito bom, Van. Eu estava lembrando agora de você ter falado de alimentação, de que existem poucas mulheres que trabalham com as ervas, mas hoje com a espiritualidade, inclusive a minha penúltima live foi sobre o poder das ervas, né? Uhum. Então nós temos um grande acesso a essas ervas, a alquimia, a fitoenergética, né? Hoje em dia, graças a Deus, tudo tem se evoluído, né? Então, nós estamos tendo grande acesso. Por mais que existam essas rechações contra religiões, e isso não é, eu falo que não é contra uma ou duas religiões. Eu acho que todas as religiões, uma à outra, elas se sobrepõem uma à outra, elas acham que é melhor do que a outra, que Deus só está dentro da igreja dela, que Deus só está dentro do terreiro dele, Deus só está dentro do centro dele. Então, é uma divisão. Religião, eu falo que eu sinto, eu falo, porque aqui eu estou no meu Instagram, então eu posso falar, né? Eu sinto que religião, ela veio para dividir as pessoas e para contradizer o que Cristo falou. O que Cristo falou? Ele falou amar o teu próximo como a ti mesmo. E quem está dentro da Umbanda, será que ama muito um evangélico? Será que um evangélico ama muito um católico, assim? Será que em algum momento ele se acha igual a todos? Não se acha. Porque eu, por exemplo, fui evangélica, posso falar fanática. E eu fui evangélica fanática. E eu falava, eu tinha, até voltando no assunto de que a gente tem que estar dentro da caixa, que as mulheres elas têm que estar muito certinhas, que tem que viver uma santidade e tal. Isso é imposto, às vezes, não só para a mulher, mas para o homem. Para uma mulher também é pior ainda.
mas também é para todas as pessoas. E faz a pessoa ela ter comportamentos, às vezes, obsessivos compulsivos, do que tem que ser Uhum. daquele jeito, sabe? Tem que ser daquela maneira, porque se não for daquela maneira, você não é deles, você não é uma pessoa, você não é irmão, você não é uma pessoa de luz, você não é uma pessoa boa. Se você fizer assim, você é uma pessoa boa. Se você não fizer, você é uma pessoa ruim. Isso não existe. Aqui nós estamos para aprender, nós estamos para evoluir, nós estamos para errar. E por muito tempo eu sendo evangélica fanática, voltando ao meu pensamento, eu me considerava muito certinha. Essa é a verdade. Eu me considerava muito certinha. E isso acabou comigo, porque eu me exigi de um tanto, que foi indo. Algo desmoronou, mas não porque eu não era certinha, não porque eu não fazia as coisas da maneira correta que a minha mente mandava, porque eu era mais ou menos como uma obsessiva compulsiva. Eu queria fazer tudo certo, mas uma hora, graças a Deus, isso desmorona. Graças a Deus, porque nós temos que ter acesso às nossas sombras. Nós temos que ter acesso à nossa verdade, à nossa realidade, ao que está borbulhando dentro de nós. Nós não temos que seguir uma verdade imposta. Nós temos que Não. seguir a nossa verdade, né? Eu vejo muito isso, que assim, aquilo que eu até comentei um pouco antes, né? Toda vez que a gente precisa desviar daquilo que está dentro da gente, da nossa essência, para cumprir algo que está sendo cobrado fora, a gente está gerando um desconforto, né? Essa incongruência entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. E isso é o que vai te levar a ter distúrbios daqui para frente, né? Porque eu vejo que assim, se nós fomos feitos por Deus, por que é que eu não posso ser eu mesma, né? Ele não criou a gente a semelhança dele perfeitamente. Então, assim, por que eu não posso ser eu mesma perfeitamente do jeito que ele me criou? Eu tenho que desviar o meu caminho, desviar o meu pensamento, desviar o meu modo de ser para cumprir algo que a sociedade vem dizendo que eu preciso fazer daquele jeito. Então, isso gera muitos problemas para as pessoas, né? Isso, assim, eu vejo que nós, um país que é comandado muito pela questão religiosa, nós somos o primeiro país do mundo, do planeta, em transtorno de ansiedade. Tudo bem, temos questões gravíssimas, econômicas, políticas, sociais, ambientais, mas eu acredito que a religião é um dos fatores também, por conta dessa cobrança de querer que as pessoas mudem o jeito delas de ser para atender regras, dogmas, ritos e mitos de uma determinada religião, né? E aquilo que você falou, não é uma ou duas, né? São várias religiões que fazem essas imposições. Então, o que eu digo para as pessoas é que realmente você questione, sabe? Questione, isso está me fazendo bem? Né? Isso está fazendo bem para mim? Porque, às vezes, você ficar seguindo uma determinada religião, um determinado dogma, um determinado rito ou mito, vai acabar te levando para um problema de saúde mental, emocional, espiritual, né? Ao mesmo tempo que o contrário também acontece, né? As pessoas que conseguem entender e viver daquelas crenças que elas têm naquela determinada religião de maneira completamente harmoniosa, elas ganham muito. Isso evita suicídios, isso evita problemas mentais. Inclusive, tem pesquisas que já dizem até que o córtex da pessoa fica mais forte, de crianças que são criadas com vida espiritual, independente da vida espiritual que leva.
né? Eles têm o córtex mais forte, diminui chances de depressão, transtornos de humor. A espiritualidade é imprescindível na nossa vida. O que a gente não pode é seguir um dogma, uma religião, que não condiz com a nossa realidade. Porque daí, ao invés de nos ajudar, a gente vai se prejudicar e até adoecer. Ótimo, Van, muito bom. O nosso tempo já está acabando, infelizmente. Já, porque aí foi quando tão bom que passou voando. Eles já cortam, sabe? Aí, só para a gente saber que já está finalizando. Tá. Mas isso daí, você acredita que quando eu era fanática religiosa, eu era tudo interligado. Eu achava que eu estava muito certa, eu me sentia muito certa. E eu falava que eu não julgava as pessoas, não, mas dentro de mim chegava a julgar. Nossa, mas eu sou muito mais santa do que essa pessoa. Nossa, mas eu não faço isso. Por que essa pessoa... Nossa, essa pessoa fala que tem Deus, mas faz essas coisas. Eu já fui religiosa, eu sei o que eu estou falando. Então, eu já julguei as pessoas, entendeu? Então, e eu já fiz muitas coisas positivas dentro da religião. A religião, de certa forma, me enalteceu e me ajudou em muitas coisas, mas não foi algo que somou na minha vida, entendeu? Eu acho assim que são momentos. Tive aquele momento, fiz várias escolhas erradas por conta da religião e eu não culpo de geral a religião, porque na verdade nós mesmos somos responsáveis por tudo que nós fazemos, pelas escolhas e por tudo. Mas não foi me somado e nem me orientado e nem, sabe, simplesmente existem aqueles dogmas, aquelas crenças que teriam que ser seguidas e tinha que ser daquela forma. E eu tinha os meus pensamentos arcaicos muito fortes, mais que a religião eu tinha dentro de mim, de verdades, e às vezes eu fui nessas verdades e desmoronou, né? Porque o que é verdade para nós, para mim hoje, não era a verdade de antes. E a minha verdade de amanhã não vai ser a verdade de hoje. Uma verdade, ela existe em busca do sentido da vida, do seu processo pessoal, do seu tempo pessoal. Ela não é uma verdade absoluta que coloca dentro da caixa igual a religião coloca. A verdade é aquilo. Eles dizem que é aquilo e pronto. Mas a espiritualidade, ela amplifica suas respostas. E, igual eu falei no conceito da espiritualidade, não existe espiritualidade sem o autoconhecimento. Então, se você não se conhecer, você não vai expandir nem em religião, nem em espiritualidade, nem em nada. Porque você vai ir pela multidão, pelas informações, pelas coisas que você acha que é verdade. Mas a verdade não está fora, a verdade está dentro de cada um de nós. Né? Van, pode agora finalizar, que a gente já vai falar tchau pro pessoal. Tá. Isso que você falou no final é a minha visão hoje, sabe? Eu vejo que realmente quando a gente se conhece, né? Quando a gente começa a querer entender como a gente funciona e que a gente encontra o nosso poder aqui dentro, que você entende, nossa, como eu sou perfeita. Tem até uma música que é de igreja, de alguma religião, que fala aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Né? E realmente, quanto mais você se conhece, mais você vê o quanto você tem amor, quanto você tem potencial, poder dentro de você de realizar, de mudar, não só mudar a sua vida, mas mudar o mundo, fazendo o bem,
né? Você cada vez mais se sente mais preenchida. Então, às vezes, enquanto a gente não tem esse autoconhecimento, a gente busca esse preenchimento fora. A gente acaba buscando isso fora da gente. E nada vai preencher fora, né? A gente só consegue preencher quando a gente vira para dentro. E foi por isso que eu decidi, inclusive, fazer a minha pós em meditação. Porque eu vejo a meditação como uma forma, assim, mágica, brilhante, e, assim, perfeita de você olhar para dentro, né? Porque naqueles minutos que você fica ali em silêncio, que você ouve a sua respiração, os seus batimentos, você ouve os seus pensamentos, você se observa, você se conhece cada vez mais. Então, eu vejo que é se autoconhecendo que você vai acabar cada vez mais tendo uma vida espiritual mais conectada com a sua verdade, né? E a verdade é isso que você falou, né? Conforme a gente vai caminhando, ela vai mudando. E cada um tem a sua, então não dá para generalizar uma verdade para todo mundo, porque isso só tende a dar confusão, né? Muitas vezes confusões grandes, como guerras e genocídios. Perfeito, Van. Gratidão pela sua presença e muito sucesso, paz, alegria na sua vida sempre. Muito obrigada para todas as pessoas que esteve do início até agora. Muita gratidão e para quem chegou no meio, para o fim, quem chegou agorinha, muita gratidão para vocês que estiveram aqui nos prestigiando. Muita paz e luz. Obrigada, Gabi. Agradeço muito pelo seu convite. Adorei estar aqui. Passou voando de tão gostoso que foi. E muita paz para você também, muita luz, muito sucesso para todos nós. Obrigada. Amém. Tchau.